Você já sentiu aquela pressão no peito que dificulta até respirar, como se a sua própria história o empurrasse para um beco sem saída? Talvez você tenha tentado levantar uma oração, mas as palavras se desfizeram antes de sair dos seus lábios. Talvez tenha aberto a Bíblia em busca de consolo e só encontrou silêncio em cada página. Se hoje a sua mente corre em círculos, se cada pensamento se transforma em um eco de desesperança, escute com atenção. O Deus que abriu caminhos no meio do Mar Vermelho não mudou. Ele está agora mesmo mobilizando o céu para resgatar você da angústia, substituindo a sua ansiedade por um plano perfeito que você ainda não consegue enxergar. Você não precisa de frases ensaiadas, nem de um ritual impecável. Precisa de honestidade, da honestidade quebrantada de quem reconhece seu limite e clama por socorro. Essa vulnerabilidade é a chave que ativa a intervenção divina. O Salmo 34 não mente quando promete que os justos clamam e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Hoje pode ser o seu dia de resgate. Antes de prosseguir, diga em voz alta, aí onde você está: Deus está abrindo caminhos onde eu não via saída. Na sua paz, encontro descanso e um novo começo. Essa declaração marca o ponto de partida desta jornada. Caminharemos juntos da desesperação até a esperança, passo a passo, verso a verso, até ver florescer o que agora parece árido. Vamos começar. Número 1. Quando você se sente sufocado pelos problemas. Você já se sentiu tão sobrecarregado pelos problemas que parecia que o ar não era suficiente? Como se estivesse debaixo d'água, lutando para chegar à superfície, mas cada tentativa se tornasse mais exaustiva? Quando as dívidas apertam, os relacionamentos se rompem, os sonhos desmoronam e a incerteza parece ser sua única companhia, é normal sentir que você está se afogando. Mas quero lhe dizer algo de todo o coração. Deus não o ignora nesse lugar. Ele não o abandona nessa profundidade. Pelo contrário, é nesse instante preciso, quando tudo parece desmoronar, que seu ouvido está mais atento do que nunca. O Salmo 34 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não de algumas, não apenas das leves, de todas. E aqui não se trata de fazer uma oração perfeita, não se trata de palavras bonitas, nem de fórmulas espirituais. Trata-se de clamar, de abrir o seu coração com total honestidade. Deus não quer um discurso ensaiado. Ele quer o seu grito, o seu suspiro, o seu choro. Ele responde ao clamor autêntico, à alma nua, aquele momento em que já não há mais nada a dizer, porque tudo dentro de você se quebrou. É aí que ele age. É aí que ele se revela. É aí que ele chega com uma proximidade que não se pode explicar, apenas sentir. Porque o mesmo versículo continua dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você sabe o que isso significa? Que no seu pior momento, quando você pensa que está sozinho, Deus está mais perto do que você imagina. Enquanto você vê escuridão, Ele está estendendo sua mão. Enquanto você se sente fraco, Ele está liberando sua força. E isso não é coincidência, é um padrão divino. Quando o coração se quebra, o céu se abre. Quando você já não consegue mais, é aí que começa a intervenção dele. O que para o mundo parece derrota, para Deus é o ponto de partida do milagre. É a grande paradoxo da fé. Na sua fraqueza, ele se faz forte. A angústia, por mais dolorosa que seja, não é o fim. Pode ser, na verdade, o começo, porque cada clamor que você solta, cada lágrima que derrama, está construindo um canal direto entre você e seu Criador. Sem interferências, sem filtros, apenas você e ele, no lugar mais cru da sua humanidade. E nesse lugar, algo poderoso acontece: liberdade. Não apenas liberdade da circunstância, mas liberdade interior. Paz no meio da tempestade, força onde havia exaustão.
esperança onde tudo parecia perdido. É um ciclo sagrado. Você clama, ele ouve, ele liberta e então você testemunha. Você se torna uma evidência viva de que Deus responde. Lembra-se daquele momento em que você sentiu que não podia mais? Quando o peito se fechava e a mente não parava? Quero que agora você respire profundamente, porque assim como o ar físico lhe dá vida, as promessas de Deus são o oxigênio da sua alma. Aprender a exalar os problemas e a inspirar as promessas é uma prática espiritual poderosa. Não é mágica, é fé, é declarar com sua vida: Deus me sustenta mesmo quando não o vejo. E sim, há espaço também para o lamento, há espaço para chorar, para reconhecer que dói. Você não precisa esconder isso. O lamento não é falta de fé, é fé depositada naquele que pode carregar essa dor. E quando você não tiver forças nem para orar, quando sentir que nem suas palavras fazem sentido, busque outros que possam orar com você. A comunidade de fé é esse círculo de mãos que o sustenta quando seus joelhos já não aguentam mais. Porque o quebrantamento, embora você não perceba agora, é a antessala da renovação. O coração partido não fica assim para sempre. Deus não remenda com remendos. Ele renova, ele transforma, ele reconstrói aquilo que parecia irrecuperável. E enquanto você vê ruínas, ele vê um terreno pronto para edificar algo novo, algo que você nem imagina. Então, se hoje você está sufocado pelos problemas, respire. Não porque a dor seja falsa, mas porque Deus é real, porque Ele não soltou sua mão, porque Ele está abrindo caminhos invisíveis, enquanto você mal consegue se manter à tona. E em breve, muito em breve, você olhará para trás e verá que aquele abismo foi, na verdade, o corredor por onde entrou a sua glória. Não se desespere. Deus está mais perto do que nunca. Respire. Ele está com você. Número 2. No meio da tormenta que não cessa, a noite cai e o barco avança lentamente sobre as águas escuras. De repente, sem aviso, o céu se rompe. O vento sopra com fúria, as ondas se levantam como muros e tudo parece fora de controle. Você está nesse barco, sente a água gelada respingar no rosto, ouve os gritos desesperados dos discípulos. O medo aperta seu peito. Você percebe que não importa quantas vezes já navegou, esta tempestade é diferente. É mais forte, mais intensa, mais longa. Parece que não vai acabar. E para completar, Jesus está dormindo. Você já se sentiu assim? Como se, em meio ao caos, quando tudo desmorona, Deus estivesse em silêncio? Como se suas orações se perdessem entre os trovões? Como se o céu estivesse fechado? Como se Jesus não percebesse o que você está vivendo? Mas o que Marcos nos mostra nessa passagem não é ausência, é ensinamento. Jesus não dorme porque não se importa. Ele dorme porque quer ensinar algo que você jamais esquecerá, que sua segurança não está na calmaria do mar, mas em quem está com você no barco. Cada tempestade tem um propósito, não chega por acaso. Às vezes, Deus permite que o vento sopre com força para mostrar que existem coisas dentro de você que precisam ser removidas. O medo, a autossuficiência, a falsa sensação de controle. A tempestade revela o que está no seu interior. Mostra em quem você realmente confia quando tudo foge do seu controle, porque é nesse ponto, quando você já não consegue segurar o leme, que entende que precisa se render e olhar para aquele que tem autoridade sobre o vento e o mar. Jesus se levanta. Ele não discute com a tempestade. Ele não entra em pânico. Ele não se desespera. Ele simplesmente fala: silêncio. Acalme-se. E o vento obedece. O mar se acalma. E a atmosfera muda completamente. Essa não é uma história para entreter. É uma mensagem viva para você hoje. Porque assim como ele falou à tempestade física, ele também pode falar à tempestade emocional que você carrega dentro de si. Ao caos que está na sua mente, ao turbilhão que você sente no coração. Jesus não perdeu sua autoridade, sua palavra continua tendo poder.
E o mais lindo de tudo é que essa paz que ele traz não depende de uma melhora nas circunstâncias. É uma paz que desce mesmo quando as contas continuam sem fechar, quando os exames médicos não mudam, quando as pessoas não agem como você espera. É uma calma sobrenatural. Mas Jesus também faz uma pergunta que não podemos ignorar. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele não o condena por sentir medo, mas o convida a não viver a partir desse lugar. Porque o medo paralisa. O medo faz você duvidar de quem está com você. O medo faz você esquecer as promessas. A fé, por outro lado, abre caminho. A fé lembra que se ele disse que vocês iriam para o outro lado do mar, então a tempestade não será o fim da jornada. A fé não nega a realidade, mas se ancora em uma verdade mais profunda. Cristo é Senhor, mesmo sobre o caos. E há algo ainda mais poderoso. Jesus não ficou na margem, observando a tempestade de longe. Ele estava no barco, molhando-se junto com os outros, sentindo o vento, compartilhando a mesma experiência. Isso muda tudo, porque significa que você não está sozinho. Você não atravessa sua dor isoladamente. Cristo está com você, no meio daquilo que você não entende. No meio do diagnóstico, do conflito familiar, da ansiedade que rouba seu sono. Ele não foi embora, ele não se esqueceu, ele continua ao seu lado. O contraste entre o nosso desespero e a sua serenidade é uma lição viva. Ele não perde o controle, ele não entra em pânico, ele não improvisa. E você pode aprender a responder como os discípulos no final, com assombro, com reverência, com uma fé renovada. Porque quando você vê o poder dele em ação, não pode mais ser o mesmo. Então, se hoje você sente que está no meio de uma tempestade que não cessa, escute bem, não é o fim, é o cenário onde Jesus mostrará sua glória. Relaxe, não porque não haja problemas, mas porque Deus está abrindo caminhos que você ainda não pode ver. Ele já está operando no invisível. E quando ele se levantar e falar, não apenas a tempestade se acalmará, você também experimentará uma paz que jamais conheceu. Número 3. Quando as portas parecem fechadas. Quantas vezes você já se viu diante de uma porta totalmente fechada? Você tentou de tudo, orando, trabalhando, esperando e nada. Aquele emprego que parecia perfeito desapareceu. Aquele relacionamento que você pensou ser de Deus chegou ao fim. Aquele sonho pelo qual você lutou tanto simplesmente não avançou. E lá está você, diante dessa porta imóvel, se perguntando se Deus se esqueceu de você. Mas ouça bem, ele não se esqueceu. Na verdade, ele está mais atento do que nunca. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor declara algo poderoso. Eu conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é uma possibilidade, é uma certeza, não é uma opção humana, é uma intervenção divina. Deus diz, eu conheço as tuas obras. Ele viu cada passo que você deu, mesmo quando ninguém mais percebeu. Cada vez que você se recusou a desistir. Cada lágrima que você derramou em silêncio. Cada vez que escolheu fazer o bem, mesmo custando caro. Ele viu sua fidelidade. Ele conhece seu coração, suas lutas, seu cansaço, e isso é fundamental, porque muitas vezes sentimos que Deus só se manifesta quando estamos fortes, cheios de fé, fazendo tudo certo. Mas este versículo muda essa lógica. Diz que Deus abre a porta justamente quando tens pouca força. Ou seja, quando você já não pode mais, é aí que ele começa a agir. E essa porta que ele abre não é uma melhora do que você já conhece. Não é simplesmente uma opção mais atraente entre as disponíveis. É algo completamente novo. Uma possibilidade que não estava no seu mapa. Uma saída que só ele poderia construir. Às vezes, Deus não reforma o velho. Ele abre um caminho que você nunca imaginou. E o mais lindo de tudo, quando ele abre essa porta, ninguém, escute bem, ninguém pode fechá-la.
Nem a opinião dos outros, nem seus erros do passado, nem o sistema, nem o inimigo. O que Deus estabelece como aberto, permanece aberto, porque sua autoridade está acima de tudo. Talvez você se veja limitado, pouca força, poucos recursos, pouca fé até, mas Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo fidelidade. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, diz a Escritura. Ou seja, você permaneceu, mesmo tremendo. Você acreditou, mesmo duvidando por dentro. Você continuou, mesmo arrastando os pés. E isso, aquilo que às vezes você mesmo despreza, é o que ativa a intervenção divina. Deus honra aqueles que o honram, não com aplausos, mas com portas abertas que rompem toda a lógica humana. E sim, às vezes essas portas fechadas não são castigos, são proteção. Às vezes, Deus não permite que você avance por ali porque sabe que atrás daquela porta há algo que não te convém. E você chora pelo que não aconteceu sem saber que aquela negativa foi a mão dele te protegendo. O que você vê como rejeição, ele vê como redirecionamento. E enquanto você olha para aquela porta fechada com frustração, Deus já está trabalhando para abrir outra que você ainda nem percebeu. Uma porta que surgirá no momento certo, quando você estiver pronto para atravessá-la. Mas você precisa de discernimento, porque muitas vezes Deus abre portas, mas nós enxergamos como obstáculos. Reclamamos do processo, do tempo de espera, dos silêncios de Deus, sem perceber que cada atraso é uma lição, cada desvio é uma preparação, cada aparente não é parte do caminho para o verdadeiro sim. Deus não improvisa, Ele treina o seu coração para que quando o momento chegar, você entre por essa porta sem medo, sem dúvida, com fé firme. E não se esqueça, seu compromisso com o nome de Cristo é uma chave espiritual. Não se trata de fórmulas, trata-se de uma relação viva. Quando você decide manter sua fé, mesmo quando tudo ao redor balança, você ativa o respaldo do céu. Honrar o nome de Jesus no meio da escassez, da enfermidade, do conflito, da dor, isso abre portas que nenhum ser humano pode imaginar, porque o reino não se move pela força, se move pela fidelidade. Então, se hoje você sente que tudo está fechado, que não há saídas, que suas forças estão se esgotando, respire. Não porque o processo seja fácil, mas porque Deus está com você. Ele conhece o seu esforço, Ele viu sua fidelidade e Ele promete uma porta aberta. Não foque mais no que se fechou, abra seus olhos espirituais, porque Deus está abrindo caminhos que você ainda nem imagina. E quando Ele fizer, você entenderá que tudo o que viveu foi necessário para chegar exatamente onde precisava estar. A porta já está diante de você. Prepare-se para atravessá-la. Número 4. Do vale escuro à mesa abundante. Você está caminhando por um vale, não vê o final. A sombra é densa, o silêncio pesa. Há momentos em que você se pergunta se um dia conseguirá sair dali. E o mais doloroso não é apenas o medo, é sentir-se esquecido, como se esse trecho escuro da caminhada não tivesse sentido. Mas o Salmo 23, um dos mais citados da Bíblia, nos revela uma verdade que muda tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí está o segredo. O vale não é o final, não é o seu destino, é apenas parte da jornada. E mais, você não atravessa sozinho. Deus não promete nos evitar todos os vales, mas promete caminhar conosco dentro deles. Sua companhia é a resposta ao medo. Não diz, você não temerá porque o vale é curto. Diz, você não temerá porque eu estou com você. E essa promessa transforma tudo, porque mesmo que a escuridão seja espessa, se Deus está lá, a segurança é maior que o medo. Enquanto todos os sentidos gritam perigo, sua presença sussurra paz. Ele não é um Deus distante, observando do alto.
É um pastor próximo, que se suja de poeira junto com você, que conhece cada curva do caminho, cada pedra que pode ferir, cada silêncio que tenta te quebrar, e ainda assim não se afasta. Mas ele não apenas caminha com você, ele também o protege. A vara e o cajado são símbolos profundamente pastorais. A vara defende. É a autoridade do pastor contra os lobos, contra ameaças que você nem vê. É a maneira como Deus o guarda de inimigos que você sequer imagina. E o cajado guia. Corrige com suavidade, redireciona quando você está saindo do caminho, sustenta quando sente que vai cair. Sua proteção não é apenas força, é ternura. Não é apenas defesa, é direção. É a mistura perfeita entre firmeza e cuidado. E então, quando você ainda está no meio do vale, algo inesperado acontece. Deus começa a preparar uma mesa. E ele não faz isso depois do vale, ele faz isso na presença dos seus adversários. Ou seja, enquanto você ainda sente o cheiro da poeira do caminho, ele já está espalhando o aroma do banquete. É uma imagem poderosa. Seus inimigos esperavam vê-lo derrotado, mas presenciarão sua restauração. O mesmo lugar que foi de dor se transforma em cenário de honra. Não por vingança, mas por propósito. Porque Deus não apenas tira você do vale, ele o assenta com dignidade em meio a ele. E ali, nessa mesa, você não come como um fugitivo. Come como um convidado de honra. Deus unge a sua cabeça com óleo. Nos tempos bíblicos, a unção com óleo era símbolo de consagração, de cura, de alegria, de identidade restaurada. Onde outros o viram quebrado, Deus o unge. Onde outros o julgaram pelo passado, Deus o dignifica com sua presença. E ele não apenas enche, ele transborda. Sua taça não está apenas cheia, ela está transbordando. Porque sua provisão não é de escassez, é de superabundância. Ele não dá apenas o necessário, ele dá além do que você pediu, além do que você imaginou. A chave está em entender que o vale não é perda, é formação. É ali que seu caráter é forjado. É ali que você conhece Deus em outra dimensão. É ali que as promessas ganham vida. Muitas vezes, queremos pular os vales, mas se o fizéssemos, também perderíamos o banquete que ele preparou no final. Porque você não pode experimentar uma mesa abundante sem antes atravessar o vale que a antecede. E quanto mais escuro foi o caminho, mais gloriosa será a manifestação da sua bondade. Relaxe. Não porque o vale seja fácil, mas porque Deus está com você. Mesmo que hoje você não entenda tudo, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, creia. Ele está preparando algo. Não espere sair do vale para sentir paz. A paz começa no meio do vale, quando você lembra que o pastor não soltou sua mão. E que todo esse percurso, por mais duro que seja, está conduzindo você a uma mesa que seus inimigos verão, mas que só você desfrutará. Porque você foi fiel, porque confiou, porque mesmo quando sua taça esteve vazia por um tempo, agora ela transborda. Deus está abrindo caminhos que você nem imagina e está usando esse vale como a trilha que leva ao banquete do seu propósito. Número 5. Libertação das correntes invisíveis. Existem prisões que não têm grades de ferro, mas sim correntes na alma. Prisões invisíveis feitas de medo, de culpas que você não consegue soltar, de pensamentos que dizem que você não pode, que você não vale nada, que você nunca vai sair desse lugar. Pedro estava em uma prisão literal, acorrentado, vigiado por soldados, esperando a sentença. E, no entanto, enquanto ele dormia em meio à sua desesperança, algo já acontecia no céu. A igreja estava orando sem cessar, e Deus já havia enviado a sua resposta. Atos capítulo 12 relata que um anjo do Senhor apareceu na cela e uma luz brilhou na escuridão. E essa é a primeira evidência da libertação, a luz. Antes das correntes caírem, Deus acende sua perspectiva. Porque você não pode ser livre daquilo que não consegue ver. Muitas vezes, não reconhecemos nossa prisão porque nos acostumamos a viver dentro dela.
Mas quando a luz de Deus chega, quando sua verdade ilumina, tudo muda. Você deixa de ver com os olhos do medo e passa a enxergar com os olhos do propósito. A luz não apenas revela a situação, ela revela a saída. Depois da luz, vem o toque. O anjo tocou Pedro na lateral. Não foi um grito à distância, não foi uma instrução fria, foi um toque pessoal. E isso nos lembra que Deus não responde apenas coletivamente, Ele responde individualmente. Ele não visita apenas igrejas, Ele visita corações. No meio da sua prisão pessoal, Deus se aproxima e toca você. E quando Ele toca, algo desperta. Esse toque não é apenas consolo, é impulso. O anjo disse: levanta-te depressa. Porque a liberdade que Deus traz não é para mais tarde, é para agora. Ele não quer que você passe mais um dia nessa prisão de pensamentos escuros, nesse cativeiro emocional. Ele diz: levanta-te. E ao obedecer, as correntes simplesmente caem. Preste atenção. Não houve luta, não houve resistência. As correntes não resistiram ao comando divino. Quando Deus liberta, não há fechadura que resista. Aquilo que parecia impossível, aquele ciclo de ansiedade, aquele vício secreto, aquela memória que te assombra, cai ao chão sem resistência diante da autoridade celestial. Porque quando Deus fala, o que te prendia perde o direito sobre você. A libertação não começa na sua força, começa na sua palavra. Pedro pensou que estava sonhando. Porque muitas vezes, quando Deus intervém, o que acontece é tão sobrenatural que parece irreal. Você esteve tanto tempo preso que caminhar em liberdade parece um sonho. Mas não é. É a nova realidade que Deus preparou para você. Número 6. Quando o futuro parece incerto. Eu sei que você olha para o amanhã e enxerga apenas névoa. Que você faz planos, mas nada parece seguro. Que você faz contas, traça caminhos, busca respostas e tudo o que encontra é ainda mais incerteza. O que vem depois? Será que este é o caminho certo? E se não der certo? E se eu estiver me equivocando? Esse tipo de pergunta nos persegue, especialmente quando o terreno parece instável, quando o que antes era claro hoje se tornou chão movediço. Mas bem no meio dessa confusão, Deus fala com firmeza. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Ele não diz, estou improvisando. Ele não diz, vou ver o que faço com você. Ele diz, eu sei. É conhecimento completo, antecipado, absoluto. O que para você é uma incógnita, para ele é uma rota definida. O que para você é um muro de dúvidas, para ele é um mapa já traçado. E esse mapa não está desenhado para a sua ruína. Não são planos de calamidade, diz o texto, mas de bem. Essa palavra é chave. Bem. Não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que mesmo dentro delas existe um propósito maior operando. Deus está a seu favor. Ainda que às vezes você não compreenda o caminho, pode descansar no coração de quem o desenhou. E esse projeto divino não contempla apenas um destino, contempla também um espírito para chegar até lá. Por isso Deus promete duas coisas, futuro e esperança. O futuro é direção, é saber que sua vida não está à deriva, que você não vive por acidente nem por erro, que você está sendo guiado, mesmo quando não sente. E a esperança é a atitude com que você caminha rumo a isso. É o combustível emocional que te sustenta quando o caminho parece lento, quando as portas demoram a se abrir, quando a noite não termina. Futuro e esperança, um destino e um ânimo, um propósito e uma força interior para alcançá-lo. Mas essa promessa não é passiva, ela tem uma dinâmica relacional. Deus não impõe o seu plano, Ele o compartilha com aqueles que o buscam. Ele diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Isso é mais que uma fórmula religiosa, é um ciclo de intimidade, um círculo virtuoso, onde sua busca sincera encontra uma resposta real, onde sua oração não se perde no vento,
onde cada palavra dita em fé ativa uma escuta celestial. Porque o plano de Deus se revela à medida que você se aproxima dele. Não se trata apenas de caminhar, trata-se de caminhar com ele. E aqui vem uma chave. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Existem buscas mornas, intermitentes, dispersas, mas Deus responde àqueles que o buscam com tudo, com o quebrado, com o cansado, com o confuso, com o que há. Ele não exige perfeição, mas sinceridade. Quando seu coração se volta completamente para ele, quando sua busca deixa de ser um passatempo e se torna prioridade, então você o encontra. E ao encontrar a ele, você encontra direção. Você encontra consolo. Você encontra propósito. Não se esqueça do contexto desta promessa. Ela foi dada a um povo cativo, exilado, longe de casa. Gente que pensava que tudo havia terminado, que o melhor já tinha passado, e Deus lhes diz: ainda tenho planos. Isso significa que nem o exílio, nem o fracasso, nem os erros passados cancelam o propósito de Deus para você. Ele não abandona a sua obra pela metade. Mesmo que você esteja longe de onde pensava que estaria neste ponto da vida, Deus ainda está escrevendo capítulos, porque a sua história não termina no caos, ela termina na glória. E sim, haverá momentos em que você não entenderá, em que suas expectativas e os planos de Deus não coincidirão, em que o que você queria não será o que ele desenhou. Mas se você soltar o controle, se entregar seus planos em troca da vontade dele, descobrirá algo lindo. Os caminhos dele são melhores. Talvez não mais fáceis, mas certamente mais altos, mais sábios, mais cheios de vida. Você não está à deriva, você não está no escuro. Enquanto você vê névoa, Deus vê o caminho claramente traçado com o seu nome escrito sobre ele. Relaxe, porque a incerteza que te paralisa não limita a Deus. Pelo contrário, é a tela perfeita onde ele pinta com maestria. Ele já conhece o final. E não é apenas bom, é melhor do que você pode imaginar. Então, dê o próximo passo. Ore, busque-o. Clame, porque nesse encontro íntimo você não receberá apenas direção, receberá paz. E essa paz será o farol que te guiará, mesmo quando tudo parecer incerto. Deus vai te tirar desta confusão, porque Ele já abriu um caminho que você ainda não vê, mas que logo se tornará visível. Apenas continue caminhando, porque o melhor ainda está por vir. Número 7. Fortaleza no esgotamento. Quando foi a última vez que você sentiu que não tinha forças para dar mais um passo? Não só fisicamente, mas por dentro. Aquela sensação de estar se arrastando emocionalmente, de olhar para a sua agenda, suas responsabilidades, suas batalhas internas e sentir que simplesmente não dá mais. E o pior é que, às vezes, mesmo fazendo o que é certo, mesmo servindo, mesmo confiando, você se esgota. Porque o desgaste nem sempre vem do pecado ou do erro. Às vezes vem do peso prolongado da vida, de carregar o que você já não sabe como sustentar. Mas é exatamente nesse ponto, quando você está prestes a desistir, que Isaías, capítulo 40, aparece com uma declaração que rompe a lógica humana. O Deus eterno não se cansa nem se fatiga. É aí que tudo começa. Enquanto você se desgasta, ele permanece inalterável. Sua força não diminui. Sua energia não se esgota. Seu entendimento não tem limites. E ele não fica apenas observando seu cansaço de longe. Não. Ele faz algo mais. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, ele não apenas compreende o seu esgotamento, ele o transforma. Aqui está a beleza do contraste. Nós somos limitados. Até os jovens, com toda a sua vitalidade natural, tropeçam e caem. O cansaço não escolhe. Alcança o forte, o disciplinado, o otimista. É parte de ser humano. Mas enquanto nossas reservas se esvaziam, as de Deus estão cheias e disponíveis. Ele não te pede para ser invencível. Ele te oferece acesso à sua força.
E o mais impactante é como ele faz isso. Não por meio de uma fórmula mágica ou de mérito humano, mas por meio de uma postura interior. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É uma atitude ativa de confiança. É respirar fundo quando você não entende. É permanecer quando tudo dentro de você quer fugir. É continuar acreditando quando a resposta ainda não chegou. É dizer a Deus: Tu és minha fonte, e eu não saio daqui até que me renoves. E esse tipo de espera não te enfraquece. Pelo contrário, te transforma. Porque não se trata apenas de recuperar o que você perdeu. Deus não te devolve forças para que você volte ao mesmo lugar. Ele te dá forças para que você suba. Isaías usa 3 imagens poderosas para falar dessa renovação. Primeiro, subirão com asas como águias. As águias não batem asas como os outros pássaros. Elas se elevam com a corrente do vento. Não se desgastam, se posicionam. E é isso que Deus quer fazer com você. Não que você viva se esforçando por conta própria, mas que aprenda a se mover com o vento dele, a viver a partir da direção dele e não do seu desgaste. Depois diz: correrão e não se cansarão. Há estações em que Deus te impulsiona a avançar rapidamente, em que as oportunidades surgem, as mudanças se aceleram, as decisões não podem esperar. E Ele te dá energia para correr sem se queimar. Não por velocidade humana, mas por ritmo divino. Porque quando Ele marca o compasso, você pode avançar sem medo de colapsar. E finalmente, andarão e não se fatigarão. Porque a maioria dos dias não se vive voando nem correndo, se vive andando, dia após dia, rotina após rotina. Obrigações, pequenos passos, tarefas que parecem invisíveis. E justamente aí, no comum, Deus promete te dar constância. Porque não é preciso força apenas para grandes conquistas. Também é preciso força para ser fiel no cotidiano. E essa é a verdadeira renovação. Não uma emoção passageira, mas uma energia estável que sustenta sua alma na constância. Talvez hoje você esteja esgotado física, emocional ou espiritualmente. Talvez, mesmo fazendo o certo, tenha se sentido drenado. Mas escute isso, seu esgotamento não é o fim da história. É um convite. É o ponto exato onde Deus quer te mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que você não precisa continuar fingindo força, mas se entregar à verdadeira fonte. Deus não te pede para seguir como se nada estivesse acontecendo. Ele te pede para esperar, para soltar o que você está carregando sozinho, para levantar os olhos, para parar de depender só de si. Porque quando você faz isso, ele entra em cena e transforma seu limite em plataforma, seu cansaço em testemunho, seu esgotamento em voo. Então, descanse. Porque ainda que você sinta que não pode mais, o Deus eterno não se cansa e Ele está pronto para renovar as suas forças. Não apenas para que você sobreviva, mas para que voe mais alto do que jamais imaginou. Número 8. Da ansiedade à paz inexplicável. Essa preocupação que te mantém acordado à noite merece ser nomeada diante de Deus. Aquela que você não conta para ninguém, que disfarça durante o dia, mas que volta no silêncio da madrugada. Ansiedade. Essa palavra que na nossa época se tornou uma companheira frequente. Às vezes sentimos como um nó no peito, outras vezes como pensamentos que giram sem parar. E sem perceber, nos acostumamos a viver assim, em alerta, em tensão, carregando um peso que Deus nunca nos pediu para carregar. Mas em Filipenses capítulo 4, Deus nos oferece uma alternativa radical. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é uma sugestão, é uma ordem, mas não uma ordem autoritária, é uma libertação. É como se Deus dissesse: você não precisa mais viver assim. Não precisa mais carregar tudo. E bem ali, nessa frase, há uma porta aberta. A possibilidade real de soltar aquilo que te angustia.
de permitir que essa ansiedade, que parece parte da sua identidade, seja substituída por algo que excede todo entendimento. E a primeira coisa que o texto deixa claro é isso: em tudo. Não apenas nos grandes problemas, não apenas nas crises graves, em tudo. Deus não classifica suas cargas como importantes ou insignificantes. Se rouba a sua paz, se consome seus pensamentos, se drena sua energia, então é algo que você pode entregar a Ele. Não há situação tão pequena que não lhe importe, nem carga tão grande que Ele não possa sustentar. Porque o remédio é universal. Não importa a origem da sua ansiedade, o remédio é o mesmo: orar. E não é qualquer oração. É uma oração com nome e sobrenome. Paulo diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso significa que não basta dizer: Senhor, me ajuda. Deus quer que você seja claro, que você diga com precisão o que te inquieta, que você se sente com Ele e diga: Pai, isso está me drenando, isso me assusta, isso me dói. A ansiedade se alimenta do silêncio interior, do não expressar. Mas quando você começa a entregar a Deus o que está dentro de você, o ciclo ansiedade, preocupação mais ansiedade se quebra, porque o que se expressa se entrega, e o que se entrega se alivia. Mas aqui vem algo ainda mais profundo: a ação de graças. Parece ilógico agradecer enquanto se está preocupado, não é? Mas esse é o segredo espiritual. A gratidão antecipada não é negação da realidade, é fé ativa, é dizer a Deus: ainda não tenho a resposta, mas te agradeço porque sei que estás me ouvindo, porque sei que estás agindo, mesmo que eu ainda não veja. E quando você faz isso, muda o foco. Não está mais centrado no problema, mas no Deus que tem poder para resolvê-lo. E então acontece o que só Deus pode fazer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não diz que resolverá tudo imediatamente. Não diz que os problemas desaparecerão. Mas promete algo ainda mais poderoso: paz. Não uma paz baseada na melhoria das circunstâncias, mas uma paz que chega apesar das circunstâncias ainda não terem mudado. Uma paz que não pode ser explicada pela lógica, que não depende do que você vê, mas de quem você crê. É a paz que cobre sua mente antes daquela reunião difícil. A paz que inunda seu coração quando as notícias não são boas. A paz que permite que você durma quando tudo ao redor diz que deveria estar em pânico. E não é uma paz passiva. É uma paz que guarda, como um exército, como uma muralha ao redor dos seus pensamentos, porque a ansiedade entra pela mente, mas se instala no coração. E Deus coloca sua paz justamente nesses dois lugares, para proteger o que mais facilmente se enfraquece, para que você não viva à mercê das emoções, mas sustentado pela presença dele. Então, e se hoje você entregasse cada preocupação com nome e sobrenome? E se hoje você escolhesse agradecer antes de ver o milagre? E se hoje você decidisse acreditar que a paz de Deus não é um ideal distante, mas uma realidade acessível? Talvez o que mudasse não seriam suas circunstâncias, mas você. Porque a ansiedade que hoje te sufoca pode ser, na verdade, o cenário perfeito para que você conheça a paz mais profunda que já sentiu. E quando isso acontecer, você entenderá que Deus realmente pode tirar algo belo da sua agitação. Porque enquanto você se agita, Ele já está trabalhando. Enquanto você se pergunta como, Ele está abrindo caminhos que você nem imagina. Apenas solte, ore, agradeça e deixe que sua paz faça o que você não pode. Número 9. Quando você se sente esquecido. Quando todos parecem ter virado as costas para você, Deus olha diretamente nos seus olhos. Pode haver dias em que o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Dias em que a ausência de uma ligação, de um abraço, de um "como você está?" faz você se sentir invisível, abandonado. E sem perceber, esse sentimento começa a crescer,
torna-se uma voz interna que sussurra: ninguém mais se lembra de você. E o mais perigoso é quando essa voz se disfarça de verdade e começa a projetar-se sobre Deus. Ele também me esqueceu. Mas justamente aí, nesse abismo emocional, Deus fala com uma ternura que desarma qualquer argumento. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus usa a imagem mais forte de amor que conhecemos. O amor de uma mãe por seu filho recém-nascido. Esse amor instintivo, visceral, protetor. Essa conexão que se forma ainda antes do bebê vir ao mundo. E ainda assim, Deus vai além. Ele diz, ainda que ela se esquecesse, ou seja, mesmo que aquilo que consideramos impossível de falhar viesse a falhar, ele não falharia. Porque seu amor não é uma emoção, é essência, não é instável, é eterno. Deus não te ama pelo que você faz, nem pelo quanto você é útil. Ele te ama porque você é dele. E ele não apenas diz isso, ele prova. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, não escrito a lápis, não anotado como algo que pode ser apagado, gravado, com profundidade, com intenção, com permanência. Isso não é apenas poesia bonita, é uma verdade espiritual. Deus não te tem numa lista genérica, você não está perdido entre milhões. Você está gravado, com nome, com história, com cicatrizes, com sonhos. Cada vez que ele olha para suas mãos, ele vê você. E essa imagem deveria mudar para sempre sua ideia de esquecimento, porque não se esquece daquilo que está gravado na própria pele. E ainda há mais. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nos tempos bíblicos, os muros representavam a cidade, sua proteção, sua existência. Deus está dizendo, a tua vida está sempre diante de mim. Eu não me distraio, eu não me canso, eu não me afasto. Enquanto você pensa que ninguém nota suas lágrimas, ele as conta. Enquanto você acredita que ninguém valoriza seu esforço, ele valoriza. Enquanto você se pergunta se importa, ele tem você diante dos olhos dele. Mas eu sei que o sentimento de esquecimento é real e que muitas vezes nasce de feridas profundas, de pais ausentes, de amigos que se afastaram, de relações que prometeram e desapareceram, de pessoas que conheciam suas lutas, mas decidiram não ficar. E esses vazios humanos tendem a se transformar em lentes, através das quais vemos Deus. Mas o amor de Deus não se parece com o de ninguém, não se comporta como o de ninguém, não se condiciona como o de ninguém. Deus não é um reflexo ampliado dos nossos vínculos quebrados. Ele é a fonte pura que restaura aquilo que os vínculos humanos não conseguiram sustentar. Pode ser que hoje você se sinta como Sião, o povo que pensava, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E, no entanto, foi a esse mesmo povo que Deus respondeu com essa promessa tão poderosa. Porque ele sabe que o abandono dói mais do que qualquer outra perda. E por isso, não te deixa no escuro dessa mentira. Ele a confronta com a verdade. Você nunca esteve fora do radar dele, você nunca passou despercebido, você nunca foi apenas um número, você é um projeto amado, vigiado, lembrado. E mesmo que outros tenham te soltado, ele continua te segurando. Então, como mudaria seu dia se você realmente acreditasse que nunca esteve fora da vista de Deus? Que decisões você tomaria se soubesse com certeza que está gravado nas mãos dele? Talvez as circunstâncias não mudassem imediatamente, mas sua postura mudaria, porque você deixaria de agir como alguém esquecido e começaria a viver como alguém profundamente amado. Relaxe. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está nas mãos daquele que nunca te soltou. O desespero que você sente não é prova de que você está só. É uma oportunidade para lembrar que Deus está mais perto do que você imagina.
e que enquanto você olha para o chão se perguntando quem te deixou, ele está olhando para você com ternura, com as mãos abertas e o seu nome gravado nelas, bem ali, exatamente ali, onde ninguém jamais poderá te apagar. Número 10. Vitória sobre o gigante do desespero, que Golias tem te intimidado e que agora você precisa enfrentar em nome do Senhor. Talvez ele não se chame Filisteu, nem tenha 3 metros de altura, mas é igualmente imponente. Pode se chamar desespero, depressão, ansiedade, doença, dívida, solidão ou aquela luta interna que você não conta a ninguém. É aquele gigante que se coloca diante de você todas as manhãs e sussurra que você não vai conseguir, que desta vez não haverá saída, que suas orações já não têm força. E você, como o exército de Israel no vale de Elá, fica paralisado, sem saber como avançar, sem saber se ainda existe esperança. Mas justamente quando tudo parece perdido, surge uma voz corajosa que não vem com armadura nem espada, mas com algo muito mais poderoso, uma fé inabalável no Deus vivo. Davi olha para o gigante sem tremer, sem recuar, e declara algo que ainda hoje tem poder. Tu vens contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui está o primeiro segredo para vencer o que está tentando te esmagar. Não se trata do que você tem, mas de quem você tem. O gigante tem tamanho, tem armas, tem história, mas você tem o nome acima de todo nome. A autoridade que derruba fortalezas, o respaldo de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E Davi não espera o resultado ser favorável para crer, não espera ver Golias cair para ter fé. Ele declara antes de agir: o Senhor te entregará hoje nas minhas mãos. Essa é a fé que ativa milagres, a que proclama antes de ver, a que crê antes de tocar, a que celebra antes de conquistar. Porque você não está lutando a partir da dúvida, você está avançando a partir da promessa. Deus já falou, a vitória já está escrita, a batalha é do Senhor, e se é dele, então o resultado também é. Mas essa vitória não é só para você, há algo maior em jogo. Davi diz, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ou seja, sua vitória não será apenas pessoal, será testemunhal. O que hoje você enfrenta não é apenas uma ameaça, é uma plataforma, um palco que Deus vai usar para mostrar seu poder, porque quando você derrotar esse gigante, outros saberão que Deus luta pelos seus, que você não precisa de espada nem de lança para vencer quando o céu está ao seu lado. E o mais lindo de tudo é que Davi não faz isso por orgulho, ele não busca fama, ele reconhece claramente: a batalha é do Senhor. E quando você entende isso, pode relaxar. Não porque o desafio desapareça, mas porque você não está lutando sozinho. Deus não apenas te dá forças, Ele luta com você. Ele vai à frente. Ele abre caminhos onde não existem. Ele derruba gigantes que você não conseguiria enfrentar sozinho. Talvez o seu gigante não caia em um instante como Golias. Talvez o processo seja mais longo, mas isso não muda a verdade. Se você enfrenta a batalha em nome do Senhor, o resultado já está selado. Não porque você seja forte, mas porque Ele é invencível. Sua tarefa não é vencer com seus meios, é se apresentar com sua fé, é falar com autoridade, é caminhar em direção ao problema em vez de fugir dele, porque seu Deus não te desenhou para recuar, mas para avançar em seu nome. Então hoje, enquanto você encara esse desafio que parece impossível, faça o que Davi fez. Olhe para o gigante, reconheça o seu tamanho, mas depois se lembre do seu Deus. Lembre-se da sua fidelidade, lembre-se das suas promessas. E diga como Davi: tu vens contra mim com tudo o que tens, mas eu vou contra ti com tudo o que ele é. Você não está desarmado, você está respaldado, você não está sozinho, você foi enviado. Relaxe, não porque a batalha não exista, mas porque ela não depende de você. Depende daquele que já declarou que a vitória é dele. E se é dele, é sua também.
O gigante que hoje te assusta pode ser amanhã o troféu que testemunhará o poder de Deus na sua vida. Basta dar um passo, falar com fé, agir com confiança, porque o que hoje parece uma ameaça, muito em breve será seu testemunho. Número 11. Provisão no deserto da escassez. Enquanto você conta os centavos que restam, Deus está assinando um cheque ilimitado em seu nome. E não porque você ignore a realidade, nem porque finja que a escassez não existe, mas porque escolhe crer que sua fonte não é este mundo, e sim o céu. O apóstolo Paulo, preso e com limitações humanas, não escreve a partir da abundância terrena, mas de uma convicção profunda. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ele não diz talvez, nem quando tudo melhorar. Ele diz suprirá. É uma certeza, uma promessa, uma afirmação que rompe com a mentalidade de escassez e abre caminho para a confiança no eterno. E o primeiro detalhe que se destaca é como Paulo diz: o meu Deus. Não é um Deus distante, genérico ou teórico. É pessoal, é íntimo. Paulo não fala de ouvir dizer. Ele fala a partir da experiência, a partir do testemunho de ter visto Deus prover quando nada fazia sentido. E isso é importante porque você não pode confiar plenamente em um Deus que não conhece. Mas quando ele deixa de ser o Deus dos outros e se torna o seu Deus, essa promessa ganha vida. Não é mais uma frase bonita numa carta antiga, é uma âncora no seu presente. E então ele acrescenta algo que nos liberta: todas as vossas necessidades. Não algumas coisas, não só o espiritual, todas. Deus não é apenas provedor de paz, ele também é provedor de sustento. Ele não apenas enche a sua alma, mas também pode encher a sua despensa. Mas há aqui um ponto importante: ele suprirá o que você precisa, não necessariamente o que você acha que precisa. Porque muitas vezes confundimos desejos com necessidades. Mas Deus não se limita a satisfazer caprichos. Ele responde com sabedoria. Sabe exatamente o que falta para que você cumpra o propósito dele, para que permaneça firme, para que continue avançando. E ele supre, do jeito dele, no tempo dele. Mas ele supre. E ele não supre segundo suas possibilidades. Ele supre segundo as suas riquezas em glória. Isso muda tudo. Porque se sua esperança está no seu emprego, nas suas habilidades, nos seus contatos, sua provisão é limitada. Mas se sua esperança está nas riquezas do céu, o teto desaparece. A medida não é o que você pode ver, mas o que Deus pode criar. E ele não dá a partir da escassez, mas da abundância. Não do justo, mas do glorioso. Sua provisão não se esgota, não depende da economia, não é afetada por crises globais. Ele continua sendo o dono do ouro e da prata. E ainda mais do que aquilo que o dinheiro não pode comprar. Mas essa provisão tem uma direção clara: em Cristo Jesus. A promessa não é automática, não é genérica, é para aqueles que estão em relacionamento com o Filho, porque é através de Jesus que os recursos do céu são ativados. Ele é o canal, o acesso, a garantia. Você não precisa fazer por merecer, precisa estar nele. E quando você está nele, pode viver com uma certeza que transforma sua ansiedade em expectativa. Você não pergunta mais como vou sair dessa, mas diz: quero ver como Deus vai agir agora. Porque sim, pode ser que você esteja em um deserto, que a escassez seja real, mas esse não é o fim. O deserto não é o lugar onde você morre, é onde você vê milagres. Foi no deserto que caiu maná, que brotou água da rocha, que uma nuvem cobriu de dia e uma coluna de fogo guiou à noite. No deserto, Deus não apenas sustenta, ele se manifesta. E esse lugar que hoje parece árido pode se tornar o cenário do seu maior testemunho. E sabe o que isso gera? Gratidão. Uma gratidão que não espera ter tudo para agradecer. Uma gratidão que se expressa antes, durante e depois.
Porque cada vez que você agradece pelo que ainda não vê, expande sua capacidade de receber. E quando recebe, não consegue guardar só para si. Porque quem experimenta a provisão divina, inevitavelmente se torna generoso. Porque já não vive com mentalidade de escassez, mas de reino. E o reino não retém, reparte. Então, se hoje você está enfrentando uma necessidade que parece impossível, respire fundo. Relaxe, não porque não haja escassez, mas porque há uma fonte maior. Seu Deus suprirá. O que falta, o que você ainda não entende, o que você não consegue produzir, Ele já viu, Ele já preparou e está prestes a manifestar. Porque o seu deserto não é sua sentença. É o lugar onde você conhecerá o Deus que abre caminhos que você nem imagina. E quando você o vir agir, não terá apenas para si, terá para compartilhar. E a sua escassez de hoje será o testemunho de abundância que outros precisarão amanhã. Número 12. Cura para as feridas profundas. Essa ferida que você tentou ignorar, Deus quer tratar com nome e sobrenome. Não com curativos emocionais, não com frases vazias de consolo, mas com cura real. Existem dores que ninguém vê, momentos da sua história que ainda sangram por dentro, palavras que te marcaram, ausências que te quebraram, traições que deixaram mais do que decepções, deixaram uma ferida. E talvez você tenha aprendido a caminhar com ela, a funcionar apesar da dor. Mas Deus não te criou para sobreviver com a alma fraturada. Ele é especialista em corações quebrantados. O Salmo 147 diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Esse é o seu ofício. Essa é a sua especialidade. Deus não ignora a sua dor. Ele não passa de largo como tantos outros. Ele vê o que ninguém vê. E o mais incrível é que ele não se assusta com o que encontra. Ele não recua. Ele não te julga por estar ferido. Ele te abraça com ternura e diz: deixe-me curar isso. Porque ele não apenas reconhece o quebrantamento, ele o atende com intenção. Ele trata com precisão. Não coloca curativos genéricos, não aplica soluções superficiais. Cada ferida sua importa, cada uma tem a sua atenção. E se você entregar, ele não apenas curará, ele transformará. O texto diz que ele cura e liga, ou seja, ele trabalha por dentro e por fora. Cura internamente aquilo que te rompeu e depois protege externamente para que não se reabra. Porque Deus não quer apenas que você deixe de sentir dor. Ele quer devolver a funcionalidade, que você volte a confiar, que volte a sonhar, que volte a amar. Curar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem que doa. É olhar para trás e ver que aquilo que te quebrou não te destruiu. Porque nas mãos de Deus, a dor não é um ponto final, é o começo de uma obra redentora. Talvez o que te feriu não tenha sido um fato isolado, mas uma acumulação. Anos de rejeição, silêncios que gritaram mais alto que palavras, relações onde você deu tudo e recebeu vazio de volta. Talvez até você tenha sido ferido por quem deveria ter te protegido, e agora essa ferida se tornou parte da sua identidade. Mas Deus não te chama pelas suas feridas, Ele te chama pelo seu nome. E quer te ensinar que você não é o produto da sua dor, mas o reflexo do seu amor. E sim, curar leva tempo. Não é instantâneo, é um processo. Mas o tempo não é seu inimigo quando você está nas mãos certas. É parte do tratamento, parte da arte do médico. Ele não tem pressa porque não trabalha para a aparência. Ele não busca resultados rápidos, mas uma restauração duradoura. E durante esse processo, você não está sozinho. A comunidade também faz parte do plano de Deus. Pessoas que refletem o seu amor. Mãos humanas que estendem sua compaixão, conversas onde se respira vida, porque às vezes Deus cura sozinho e outras vezes através de outros. E aqui está a gloriosa paradoxo. Aquilo que hoje dói, amanhã pode curar outros, porque quem foi curado transparece isso, não na perfeição, mas na compaixão.
Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sabe como acompanhar processos. Deus transforma suas cicatrizes em credenciais. Ele te dá autoridade sobre a ferida que você venceu. E de repente, aquilo que você escondia se torna sua maior ferramenta. Porque só quem esteve quebrado sabe como falar ao coração de quem também está. Então, que área ferida você deixou de mostrar a Deus por medo de doer ainda mais? Talvez você tenha construído barreiras para evitar reviver a dor. Mas curar não é reviver o trauma. É permitir que a presença de Deus entre onde antes entrou a dor. E quando Ele entra, tudo muda. Porque Ele não chega com repreensão, Ele chega com redenção. Relaxe, Deus já viu a sua ferida e ainda assim ficou com você. Ele não te solta, Ele não desiste. E mesmo que hoje pareça que a dor não tem fim, lembre-se, você está em processo. E o médico não deixará sua obra pela metade. Ele não apenas fechará sua ferida, Ele a usará. E o que hoje é uma área sensível, amanhã será uma fonte de esperança para outros. Então respire, se renda ao seu toque, porque justamente agora Deus está fazendo o que você não pode, te curando das profundezas. E no final, você não apenas caminhará sem dor, caminhará levando cura onde antes você carregava dor. Número 13. Quando o caminho parece impossível. Enquanto você explora com frustração os becos sem saída, Deus está traçando autoestradas onde antes nem existiam trilhas. E mesmo que tudo ao seu redor grite que não há mais jeito, que o caminho terminou, que não há por onde avançar, Deus sussurra: relaxe, eu abrirei um caminho onde você só vê um muro. Porque esse mar à sua frente não é uma barreira, é uma oportunidade para que Deus o divida. Esse deserto não é sua tumba, é o lugar exato onde Ele vai semear algo novo. Isaías 43 não é apenas poesia, é uma declaração poderosa. Eu sou o Senhor, que abre caminho no mar e vereda nas águas impetuosas. Ele não pede que você entenda o como, pede que você confie em quem. Este não é um Deus que improvisa, é o Deus que uma vez abriu o mar vermelho, que fez chover maná no deserto, que fez brotar água da rocha, que transformou a cruz em vitória. Ele tem um histórico de impossíveis vencidos, e aquilo que para você é o fim da estrada, para Ele é apenas o começo de uma nova história. Mas há algo que você precisa fazer primeiro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque o que você viveu ontem não determina o que Deus fará hoje. O maior obstáculo para o novo não é o inimigo, é sua memória ferida, seu hábito de olhar para trás e concluir que, se antes não funcionou, agora também não vai funcionar. Mas Deus diz: solte isso, solte as fórmulas antigas, solte a lembrança que te limita. Eu estou fazendo algo novo. E Ele não fala no futuro, Ele diz: agora acontece, neste exato momento, não apenas no passado, não apenas em promessas distantes. Agora, enquanto você se questiona, enquanto se lamenta, enquanto pensa que tudo acabou, algo já está brotando. E por isso Ele pergunta: não o percebeis? Porque o novo de Deus nem sempre é visível imediatamente. Primeiro se disfarça de mudança desconfortável, de incompreensão, de interrupção. Mas se você prestar atenção, notará sinais, pequenos detalhes que antes não estavam lá, palavras que chegam na hora certa, pessoas que surgem como respostas vivas, oportunidades que nascem no meio da poeira. E aqui está o mais impactante: até no deserto farei caminho e rios no ermo. Isso não faz sentido humano. O deserto não é lugar para avançar, é para se perder. O ermo não é para frutificar, é para secar. Mas é justamente aí que Deus age. Porque onde não há lógica, há espaço para o milagre. Onde se esgotam seus recursos, começa a criatividade dele.
Deus não precisa de condições ideais, Ele cria condições. Ele não precisa de caminhos, Ele os inventa, e não apenas para que você sobreviva, mas para que avance, floresça e testemunhe. Talvez você tenha vivido situações esperando que Deus repetisse aquilo que já conhecia, que Ele agisse como agiu com outros ou como agiu antes com você. Mas Ele não está limitado a fórmulas. O novo de Deus raramente se parece com o anterior. E isso pode desconcertar, mas também empolga. Porque se você conseguir soltar sua necessidade de entender, entrará em uma etapa onde simplesmente seguirá a voz dele. Onde você não terá o mapa, mas terá a direção. Onde você não verá a saída, mas caminhará com confiança porque sabe quem vai à frente. Então, pergunte-se com honestidade: que sinais de um novo caminho você pode estar ignorando? Que pequeno broto você tem desprezado porque esperava algo grandioso? Talvez aquela mensagem que te incomodou, aquele fechamento inesperado, aquela conversa diferente. Tudo isso pode ser Deus te anunciando que está fazendo algo novo. Mas você precisa deixar de olhar apenas com os olhos do corpo e começar a enxergar com os olhos da alma. Relaxe. Não porque tudo esteja claro. Relaxe porque aquele que traça caminhos impossíveis está agindo a seu favor. E se hoje parece que não há jeito, lembre-se, Deus não precisa de caminhos. Só precisa da sua disposição. Ele vai adiante de você, cortando o mar, secando o barro, acendendo tochas na sua noite. E quando você olhar para trás, não verá mais o mesmo deserto. Verá uma estrada construída sob medida. Porque onde você viu um fim, Deus viu um começo. Onde você viu fechamento, Deus escreveu uma nova abertura. É assim que Ele age. É assim que Ele te tira da desesperança. Não pelo que você pode ver, mas pelo que Ele pode criar. E acredite, o que está prestes a emergir você nem imagina. Número 14. Da fraqueza à força. Essa fraqueza que te envergonha é exatamente onde Deus quer estabelecer seu trono de poder. Não é uma falha que você precisa esconder, é um espaço que o céu marcou como sagrado. Paulo entendeu isso depois de uma luta pessoal profunda. Ele orou 3 vezes para que um espinho fosse removido. Mas em vez de receber a resposta que esperava, ouviu algo que mudaria sua maneira de viver para sempre. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que parecia um não foi, na verdade, uma revelação divina. Você não precisa de força própria quando tem acesso constante à graça perfeita de Deus. Quando ouvimos a palavra fraqueza, tendemos a pensar em derrota, fragilidade ou vergonha. Mas para Deus, a fraqueza não é o fim da sua capacidade, é o início da intervenção dele. Porque enquanto você continuar tentando fazer tudo pela sua própria força, estará limitado. Mas quando você ousa dizer, eu não posso, mas tu podes, o céu se abre. A graça não é um curativo emocional, é uma provisão precisa, não é genérica, é exatamente o que você precisa, no momento em que mais precisa, na medida perfeita. Não é uma compensação, é suficiência. E por isso Paulo muda completamente sua postura. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. É como se ele dissesse, agora entendo que esconder minhas fraquezas me priva da visita de Deus. Mas quando as reconheço, quando as exponho, quando me abro, então Cristo se instala, mora, vive em mim. As áreas onde você mais teme que outros vejam sua fragilidade são exatamente onde Deus quer habitar. Não como um hóspede temporário, mas como um residente permanente. Você percebe? Ele não mora onde você aparenta ter controle. Ele mora onde você solta o controle. Essa é uma alquimia espiritual. Deus transforma aquilo que outros rejeitam no material base da sua glória. Toma o que está quebrado e o converte em conduto de poder. E Ele não faz isso para te dar uma imagem falsa de força. Ele faz para te libertar. Porque quando você entende que não precisa aparentar perfeição,
vive leve, livre, real. Você já não se desgasta fingindo, já não se esconde atrás de máscaras religiosas ou emocionais. Você pode dizer, sim, tenho um espinho, sim, tenho limitações, mas é justamente aí que Cristo opera com maior intensidade. E isso muda tudo. Porque agora, como Paulo, você pode dizer algo radical. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Quem fala assim? Somente quem já viu o que Deus faz com aquilo que parecia inutilizável. Somente quem já viveu o milagre de ser sustentado quando tudo dentro de si dizia: eu não aguento mais, porque esse é o glorioso mistério do reino. Quando você é fraco, então é forte. Não depois, não em outro momento, exatamente ali, no hoje da sua fragilidade, no agora do seu cansaço. Quando você chega ao fundo, é aí que começa a força que não depende de você. O que aconteceria se, em vez de lutar contra suas limitações, você as abraçasse como convites ao poder de Cristo? O que aconteceria se, em vez de vê-las como obstáculos, você as visse como portais? Porque é isso que são, lugares por onde entra a graça, pontes por onde se derrama o poder. Esses espinhos que você tanto detestou podem estar te segurando a uma dependência que te manterá cheio do Espírito, enquanto outros secam pela autossuficiência. E o mais lindo é que isso também abençoa outros, porque quando Deus age através da sua fraqueza, não há espaço para você roubar a glória. Todos sabem que não foi você. E desse reconhecimento nasce um testemunho puro, real, transformador. Suas feridas, suas rachaduras, suas limitações se tornam evidência viva de que Deus habita no imperfeito, de que Ele não precisa que você chegue inteiro, precisa que você chegue sincero. Então relaxe. Número 15. O propósito por trás da prova. Essa prova que parece querer te destruir está, na verdade, sendo usada para te completar. O que você chama de obstáculo, Deus chama de ferramenta. E o que você vê como um ataque, o céu está utilizando como uma oportunidade para desenvolver em você algo que só se forma sob pressão: maturidade, integridade, plenitude. Tiago não começa sua carta com consolo superficial. Ele não diz, vai ficar tudo bem, de forma simplista. Ele vai direto ao coração do que realmente transforma. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não é que as provas sejam agradáveis, é que elas produzem algo que não poderíamos obter de outra forma. A alegria de que ele fala não é uma emoção passageira, não é um sorriso forçado, nem uma negação da dor. É uma postura da alma que entende que, embora o processo doa, o resultado vale a pena. Deus não está interessado apenas em te tirar da prova. Ele quer que você saia dela diferente, mais forte, mais profundo, mais completo. E para isso, permite o que você não permitiria, mas supervisiona com amor o que você não compreenderia. Ele não abandona o forno enquanto você está lá dentro. Ele está contigo, observando, ajustando, purificando. Várias provações. Não existe apenas uma forma pela qual a vida pode te sacudir. As provas vêm em formatos distintos: emocionais, financeiras, espirituais, físicas, relacionais. Às vezes aparecem como atrasos frustrantes, outras vezes como perdas inesperadas ou como longos silêncios da parte de Deus. Mas o que elas têm em comum não é a forma, é o propósito. Todas são usadas por Deus para refinar a sua fé, para te mostrar não apenas o que está ao seu redor, mas o que verdadeiramente existe dentro de você. Porque a fé não é testada quando tudo flui, mas quando tudo parece parar. E quando essa fé é provada, ela não é destruída, ela é destilada, mais pura, mais real, mais viva. E esse processo ativa algo poderoso: paciência. Mas não a paciência passiva de quem espera entediado. Não, é a paciência bíblica. A capacidade de resistir sob pressão, de não quebrar, de permanecer firme.
É a estabilidade espiritual que diz: embora eu não veja o fim, sei que Deus está aqui. Essa paciência não se improvisa. Ela se forma, ela se cultiva, ela se forja em fogo lento. E sua obra, diz Tiago, deve ser completa, porque muitos começam bem, mas desistem antes da hora. Por isso ele escreve: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Em outras palavras, não interrompa o que Deus está desenvolvendo em você só porque dói. Não fuja do processo que está moldando o seu caráter. A prova tem um tempo e também tem uma meta: que você seja perfeito e completo, sem faltar em nada. Não se trata de perfeição sem erros, mas de plenitude espiritual. Uma vida estável, firme, que não depende do clima exterior para ter sol por dentro, que não se desmonta com o primeiro vento, que não se apaga com a primeira chuva. Talvez você se pergunte: por que Deus simplesmente não me dá essa maturidade sem tanto sofrimento? Porque há coisas que não se aprendem por explicação, apenas por experiência. Porque há profundidade que só se alcança quando você percebe que não pode mais, e mesmo assim permanece. Porque há músculos da alma que só se desenvolvem levantando cargas que você pensava não poder suportar. Deus não testa sua fé para reprová-lo, mas para promovê-lo. Ele não quer te expor, quer te expandir. E quando você entende isso, pode olhar para a prova e dizer: não gosto, mas posso agradecê-la. Você deixa de se perguntar quando tudo vai acabar e começa a se perguntar o que Deus está formando em você. Paciência, confiança, humildade, perseverança, sabedoria, porque tudo isso vale muito mais que o alívio imediato. E chegará o dia, não tão distante, em que você olhará para trás e verá que aquilo que parecia querer te destruir foi o instrumento que Deus usou para te preparar, para te completar, para te posicionar. A prova não é o fim, é a ponte, é o terreno fértil onde Deus planta sementes que não germinam na primavera, mas no inverno, onde Ele trabalha em silêncio, sem espetáculo, mas com precisão divina, e quando essa obra terminar o seu curso, você não apenas sairá, você sairá diferente, mais forte, mais cheio, mais sábio e, acima de tudo, mais consciente de que sua fé não se baseia no que sente, mas no que sabe, que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Que até isso sim, isso que hoje tanto dói, está sendo usado para te fazer completo, sem que te falte absolutamente nada. Você percorreu 15 estações de fé, cada uma revelando como Deus transforma seus impossíveis em testemunho vivo de sua fidelidade. Agora você sabe que as tempestades não cancelam a presença de Cristo no seu barco, que as portas fechadas não intimidam aquele que segura as chaves do reino, e que sua fraqueza não é vergonha, mas trono onde seu poder se manifesta sem reservas. Você viu como as correntes invisíveis caem ao primeiro toque da luz, como a ansiedade se rende à paz que excede todo entendimento, e como os vales escuros preparam uma mesa abundante diante dos seus adversários. Tudo converge para uma verdade irrevogável. Deus não te tira do deserto para te deixar no limiar, mas para te guiar a uma terra ampla onde a sua história pulsa com propósito eterno. Então levante a cabeça e avance, não com a força tensa de quem teme falhar, mas com a confiança serena de quem sabe que o Todo-Poderoso já traçou o caminho e caminha ao seu lado. Os gigantes ainda rugem, as provas ainda apertam, mas sua alma já tem a resposta. A batalha é do Senhor, e eu caminho em sua vitória. Cele esta jornada com uma oração final. Pai, obrigado porque nenhum dos meus medos supera o teu poder. Tomo tua mão e escolho viver cada dia convencido de que os teus caminhos, ainda que invisíveis no início, sempre conduzem à plenitude. Que sua voz não se cale aqui. Compartilhe o que você aprendeu. Ore por quem ainda se sente preso e permita que sua vida seja a evidência de que o Deus que abre caminhos impossíveis continua escrevendo milagres com tinta de graça.